Senhor, por mais um estudo, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos instruir, Pai. Abençoa a tua serva, Jesus, que vai fazer o estudo. Abençoa cada um que entrar na live, cada um que esteja ouvindo, que o Espírito Santo possa estar ministrando na vida de cada um. O entendimento, a sabedoria que vem do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Amém. Amém, amém. Então vamos lá. Vocês aí do Instagram, do YouTube, já pega e abre aí capítulo 5 de 1 Pedro. É o último capítulo para vocês acompanhando. E se vocês tiverem alguma coisa para falar, depois no final eu abro para vocês, tá? Quiser mandar pergunta, pode mandar também. Aí tá assim, ó. Aos presbíteros e aos jovens. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbíteros como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhe por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Então essa parte eu já achei muito interessante, né? Que é cuidar, né, das ovelhas do Senhor, do povo que o Senhor te confiar, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Essa parte é muito, muito impactante. Aí depois tá assim: não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. Bom dia, Fátima, tudo bem? Está no trabalho? Aí depois tá assim: não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Então é tipo assim, não é para agir como quem é dono daquelas pessoas, né? Se apega a pessoa, não quer que a pessoa saia de perto de você, não quer que a pessoa talvez seja movida pelo Senhor, talvez ela tenha outro propósito ali, ela passou uma estação ali debaixo da sua liderança, depois ela vai para outro, o Senhor direciona ela a ir para outro lugar. Você não pode se apegar e querer dominar sobre essas pessoas. Isso tá falando, ó, não haja como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Então, ser sempre o exemplo. Não somente estar na palavra, mas viver, praticar a palavra, né? Isso que a gente tem falado todos os dias. Sim, que bom, bom trabalho então. Que bom que você tá ouvindo aqui a gente, participando também. Aí depois tá assim no 4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Essa parte aqui tem em vários versículos, né? Que a gente receberá uma coroa, né? E aqui tá, imperecível coroa da glória. Isso aqui eu achei muito interessante. Aí depois o 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se ao mais velho. Aí depois aqui tem um bezinho. Aos presbíteros. Sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha só que poderoso. Deus dá graça aos humildes, né? A importância da gente ter um coração humilde, né? Disposto a aprender, disposto a buscar o Senhor, a ouvir o que Ele está falando, a obedecer o que Ele está pedindo. Aí o 6 está assim: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Então, lembra que os humilhados serão exaltados? Mas não é porque a gente é humilde hoje que a gente vai ser exaltado hoje. É no tempo devido, é no tempo de Deus. Aqui, ó. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Ele vai exaltar? Ele vai, porque Ele falou que exaltaria, que os humildes seriam exaltados. Só que é no tempo devido. Então, isso aqui é uma revelação que está muito forte aqui nessa parte. Aí o 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.
Lembra daquele versículo também que fala, não andeis ansiosos por coisa alguma? E aqui fala, lança essa ansiedade sobre ele. A gente não tem que estar ansioso por nada. Porque o Senhor é quem nos cuida, quem nos fortalece, quem nos guia. Ele ainda mandou o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos guiar, para nos proteger, para falar com a gente. Então a gente está ansioso com o quê? Se ele falou que tem para ser ansioso com nada. Não andeis ansiosos por coisa algumas. E aqui tá falando que é para lançar ansiedades sobre ele. Então que a gente hoje, no dia, reflita, né? A gente tá ansioso com alguma coisa, que isso não faz sentido. Não faz sentido ter esse espírito de ansiedade na gente. Isso não vem de Deus. A gente tem que se arrepender, confessar e renunciar a esse espírito. Porque ele não vem de Deus. Aí depois tá assim, 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como o leão rugindo e procurando a quem possa devorar, né? Tem uma versão que fala que ele tá ao derredor como um leão rugindo buscando a quem tragar, né? Tem uma outra versão. E é interessante, como a gente já falou aqui, ao nosso redor, que é mais pertinho da gente, tá o quê? O nosso anjo, que nos protege, né? O anjo que o Senhor coloca ao nosso redor. E ao derredor, que é depois da parte do anjo, está assim o inimigo, que fala aqui, que é o diabo, que é inimigo de vocês. Ele é o nosso inimigo. E ele está buscando o quê? Uma brecha, uma porta, que a gente abre através do pecado para ele entrar. Ele não entra se a gente tiver com as portas fechadas, se a gente não tiver no pecado. Tanto que ele também é acusador. Ele acusa quando? Quando você tem um pecado de estimação ou tem um pecado que você ainda não confessou. Mas você sabe, Deus sabe e o diabo sabe. Por isso que ele fica te acusando de dia e de noite. Ah, mas você fez isso. Ah, mas como é que você é filho de Deus se você fez isso daqui? Ah, como que é assim se você fez isso daqui? Olha aqui. Por isso que acontece isso. Ele tá te acusando de dia e de noite, como fala na palavra, porque ele tem pecado na mão dele. Caso contrário, ele não teria algo para te acusar. Se essa porta tivesse fechada, entende? Então, olha a importância da gente se analisar. Se a gente vê se tem algum pecado que a gente ainda não se arrependeu, não confessou. Porque é importante. Porque se tivesse fechado, ele não estaria acusando, entende? E aqui, fala aqui, alerta e vigia, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão. Ele não é um leão, mas ele assume a forma do que ele quiser. Como um leão, ele não é um leão, porque o único leão que existe é o leão da tribo de Judá, que é quem? Jesus Cristo. Por isso que ele imita essas coisas, ele imita o leão, porque o verdadeiro leão é quem? É Jesus. Rugindo e procurando a quem possa devorar, né? Porque ele tá ali ao derredor fazendo o quê? Querendo achar uma brecha, uma coisa pra gente, pra tragar, pra devorar. Porque aí ele entra. Se a gente abre a brecha, abre a porta, através do pecado, ele entra. Ele entra. Por isso a importância da gente estar sempre pedindo pro Espírito Santo trazer à mente. Tem mais algum pecado que eu ainda não me arrependi, não confessei, não renunciei? Porque se tiver, tá uma porta aberta, escancarada pro diabo entrar e fazer o que ele quiser. E tocar na gente. Caso contrário, quando a gente renuncia, confessa, se arrepende diante de Deus porque a gente fez algo que entristeceu o coração de Deus, a gente fecha essa porta e ele não entra mais. Ele não entra porque ele tem poder, ele entra porque a gente deixa, a gente abre a porta, a gente abre uma brecha. Por isso que tem aqueles dardos, né, que ele fala aqui, os dardos do inimigo. O que é? É tipo como se fossem lanças que tentam nos atacar, só que vai entrar quando tiver brecha, quando tiver pecado, com a porta aberta, caso contrário a porta tá fechada. E fora isso tem um anjo. Então olha a importância, né? Aí depois tá assim, resistam-lhe permanecendo
firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Tá todo mundo na mesma peleja, fechando as portas, confessando, renunciando, se arrependendo. Para o quê? Para fechar essas portas, para que o inimigo não tenha vez na nossa vida, não toque em nada, não tenha legalidade para agir. Mas quem dá essa legalidade somos nós. Então a gente tá, igual todos os nossos irmãos, né, que faz parte do corpo de Cristo, nessa mesma batalha. Por isso que fala que o amor está em guerra. Quem que é o amor? O Senhor. O reino da luz está em guerra com quem? Com o império das trevas. Que reino é diferente de império. E aí o reino da luz está em batalha, em guerra com o império das trevas. Então olha como a gente vai entendendo melhor os versículos. E aqui, ó, resistam-lhe. É pra gente resistir o diabo. Tem aquela fala que resistam o diabo e ele fugirá. E aí depois daqui, ó, permanecendo firmes na fé. O que nos dá força, o que nos dá coragem, o que nos alimenta, o que é o nosso alicerce? A nossa fé. Por isso que a gente tem que alimentar a nossa fé todo santo dia. Fortificar ela como? Tendo intimidade com o Senhor, lendo a palavra, ouvindo da palavra. Porque lembra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Então a gente tem que estar sempre ali fortalecendo a nossa fé. Porque a gente está em batalha, uma batalha espiritual. Aí depois tá assim, o 10. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará e confirmará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Aqui tem muita chave, ó. O Deus de toda a graça que os chamou. Deus, que é o dono de toda a graça, ele nos chamou. A gente tem um chamado. A gente foi chamado. A gente é escolhido e tem um chamado. A gente foi chamado por Deus, que é o dono de toda a glória, para a sua glória eterna em Cristo. Depois de terem sofrido por um pouco tempo, a gente vai sofrer. Lembra que nos versículos falou que Jesus veio e sofreu, né, na carne, e que a gente passaria também por esse sofrimento. O cristão tem essa questão, sim, de renúncia, de sofrer. Não é fácil ser cristão, mas tem a recompensa. Tem um propósito nisso. A gente não sofre à toa. A gente sofre por um propósito maior. Porque a gente tem fé que a gente vai ser salvo, fé que o Senhor está conosco, que Ele nos protege, que Ele nos fortalece. E outra, por um pouco tempo, por quê? Mesmo que a gente viva 120 anos, que é o máximo, que está falando lá em Gênesis, o máximo que o Senhor nos permite viver aqui na Terra, perto da eternidade, é pouco tempo. Por isso que está aqui, ó. Pois depois de terem sofrido por pouco tempo, é pouco tempo. E se a gente morrer antes, foi recolhido antes, glória a Deus, porque ainda sofremos por pouco tempo. Isso perto de uma eternidade que é infinita é nada. É um pingo no meio do oceano. Aí depois tá assim, os restaurará, ele que nos restaurará. Os confirmará, ele que vai trazer a confirmação. Ele os fortalecerá. Ele é a nossa fortaleza, né? E os porá sobre firmes alicerces. Ele que vai nos pôr sobre firmes alicerces, né? E aqui, a ele seja o poder todo para o sempre. Amém. Então, olha quanta coisa tem numa estrofe aqui, num versículo, né? Aí depois das saudações finais. Com a ajuda de Silvano e a quem considero irmão fiel, eu escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está
em Babilônia. Só um minutinho. Tá acabando a bateria do computador. Aí, foi. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo de amor. A paz a todos vocês que estão em Cristo. Estão em Cristo. Lembra que a gente tem que estar em Cristo. A gente tem que estar enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Pra gente não só estar conectado nesse corpo, que é a igreja gloriosa, em que o Senhor é a cabeça, Jesus é a cabeça, e a gente faz parte, a gente é esses membros, esses órgãos. A gente precisa estar nele. Estar nele para quê, Érica? Para estar cumprindo o nosso propósito, o nosso chamado, e não só isso, para ser limpo. Porque lá nessa parte que fala que o Senhor, Deus Pai, ele é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira. A gente tem que estar enxertado nele. Fala que o Pai nos limpa. Então a questão é que a gente tem que estar em Cristo. Por vários motivos, por estar conectado no corpo, por estar cumprindo o propósito, por estar em processo de estar sendo limpo, pra gente ter nossas vestes limpas, porque a sujeira aponta para quê? Pro pecado. E aí imagina, a gente passou uma vida toda, igual eu vou fazer 36 anos, eu passei mais de 30 anos fazendo coisas que desagradam ao Senhor, coisas que eu tinha consciência e coisas que eu não tinha consciência, porque naquela época eu não lia a palavra. E aí, agora que eu tenho consciência, agora que eu me converti, agora que eu tô nesse processo, quantas e quantas coisas eu não tenho que renunciar, que eu não tenho que me arrepender, que eu não tenho que pedir perdão, liberar perdão. E é um processo, cada um tá no processo. Mas quanto mais você busca, mais você tem sede, mais você busca do Senhor, Ele vai te limpar. Tem gente que se limpa mais rápido, porque busca mais. E quem busca mais, o Senhor dá mais. Quem obedece mais, recebe mais. Isso aí, Deus não faz acepção. Mas quem busca mais, quem tá ali obedecendo mais, você acha que o Senhor não vai dar mais? Ele quer ter filhos obedientes, quer ter mais filhos obedientes. Aí você quer comparar um que não obedece com um que obedece. Não tem nem comparação. Nem na sua casa. Porque você tem 2, 3 filhos, 5, 10 filhos. E tem 2 que é obediente, esses 2, eles recebem mais, eles têm recompensas maiores. Por quê? Eles obedecem mais. Aí com Deus também não é diferente. Os filhos obedientes, você acha que eles não vão receber mais? E na palavra fala que é recompensa aqui, agora, no tempo vindouro, né? Que fala naquela passagem, né? Receber 100 vezes mais, mas 100 vezes mais em perseguição também. E vai receber depois a herança eterna. Então tem 2 recompensas. Recompensa agora, pro tempo agora, e também para a eternidade. Mas junto com essa recompensa também tem 100 vezes mais de perseguição. Então quem obedece recebe mais? Recebe. Mas inclusive é mais forjado e recebe perseguição. Então a gente tem que ter um olhar bem assim, cuidadoso para, primeiro, não julgar, que é algo que o Senhor falou que não é pra gente fazer, mas também não comparar. Porque comparação é luciferana. Comparação é do diabo. O Senhor não compara os filhos. Não faz acepção. Quem compara, quem faz comparação é o diabo. Então toda vez que você identificar que você está comparando, ou se comparando, ou comparando a situação, comparando o seu marido com o marido da fulana, a sua família com a família do fulano, o seu filho com o filho da fulana, não faz sentido. Isso é luciferano. Isso vem das trevas, do diabo. O Senhor não compara. O Senhor não compara. Mas quem obedece mais, recebe mais. Inclusive perseguição. E é isso, meu povo. Finalizamos, então, 1 Pedro, capítulo 5. Se vocês quiserem abrir o microfone, colocar alguma coisa, pode falar. Bom dia, Meire, Guto. Sejam muito bem-vindos. Maiara, Maria de Socorro, Fátima. A Fátima, eu sei que ela tá no trabalho. Vera. Se quiser falar alguma coisa, pontuar alguma coisa. Vocês já anotaram alguma coisa sobre esse capítulo?
vocês não forem pontuar nada, a gente já pode fazer a oração pra gente finalizar. Não? Ai, gente, eu gosto quando vocês participam, quando vocês falam alguma coisa. Se tiverem alguma coisa pra acrescentar. Mas uma coisa que eu vejo que quanto mais a gente lê a palavra, medita na palavra, a gente vê como as coisas vão se conectando e como as coisas que vão sendo reveladas diante dos nossos olhos e vão ficando óbvias, assim, quantas e quantas vezes a gente ouviu esse negócio da ansiedade. Aí aqui, ó, lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Imagina, o Senhor tá cuidando da gente e ele ainda fala, olha, lança essa ansiedade que você tem, porque eu sei que você é humano. Ainda mais Jesus, imagina, Jesus veio em carne, ele sabe o que é sentir uma ansiedade. Tudo que você estiver passando na vida, você pode clamar pra ele e falar pra ele, porque ele já passou. Igual quando você tá ansioso por alguma coisa, lembra desse versículo e lança sobre ele essa ansiedade. Lembra daquele versículo também que fala, que a gente comentou, que não andeis ansiosos por coisa alguma. Então olha quantas coisas a palavra vai nos mostrando, vai nos falando. E lembrando também que ele, por ter vindo em carne, só ele entende o que a gente passa. Só ele, inclusive, a gente não poderia ter um advogado melhor do que Jesus. Porque ele entende, ele sentiu na pele, sabe o que é vir na terra em carne, igual a gente é. Então não tem o que ele não tenha passado, que a gente talvez esteja passando, que ele não entenda. Que ele não consiga clamar e ele entender com detalhe e de verdade saber o que a gente está passando. Então que você sempre busque ele e coloque sobre ele todas essas coisas, tipo, inclusive a ansiedade, né? E é isso. Então vamos lá. Fazer a oração, já que vocês não falaram nada, ninguém falou nada. Bom dia, satoterapia. E é isso. Então vamos lá, fazer a oração. Alguém quer fazer a oração hoje, pra gente finalizar? Fátima, Maiara, Vera, Maria de Socorro. A Maria de Socorro já fez no começo. Já que vocês estão quietinhos hoje, então eu vou fazer. Senhor, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada por esse livro tão profundo, tão revelador. Obrigada, Pai, por todas as revelações que o Senhor trouxe ao nosso coração durante esses dias, esses 5 capítulos, Pai, esses 5 dias que o Senhor trouxe coisas novas direto dos céus ao nosso coração. Muito obrigada, Pai, porque escamas caíram dos nossos olhos e a gente teve discernimento de coisas espirituais entregues direto dos céus pra gente, Pai. Obrigada por tamanha misericórdia, cuidado, zelo, amor, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor é justo, o Senhor é o único justo, o único que vai julgar com justiça, Pai. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, sabe a intenção do nosso coração, Pai. Que o Senhor dê cada vez mais fome e sede a essas pessoas. Cada uma das pessoas que estão aqui ainda vão assistir, Pai, que elas tenham mais e mais sede e fome da Sua palavra, Pai. Porque é isso que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, Pai, nos fortalece. Então que essas pessoas sejam fortalecidas no Senhor, Pai, e elas entendam que não é sobre só ler, meditar, mas praticar, viver na prática
esses versículos, Pai. E eu oro para que elas, cada uma delas, Pai, tenham mais e mais experiências com o Senhor. Porque quando a gente tem experiências, Pai, é quando a gente entende e vive os versículos. A gente não só lê e medita, mas a gente vive. E a gente entende porque que Moisés falou aquilo lá no começo, em Gênesis, porque que Isaías, Jeremias, porque que está escrito aquilo lá em Apocalipse. E as revelações vão sendo nos revelados no nosso dia, nas experiências, Pai, através das experiências, que essas pessoas tenham experiências sobrenaturais contigo, Pai, em nome de Jesus, Paizinho. É para isso que eu oro no dia de hoje, que o Senhor abençoe cada um de nós, Pai, e onde a gente vá, que a gente leve o Senhor através do que a gente faz, do que a gente fala, do que a gente escreve, que o Senhor nos use no dia de hoje, que a gente possa meditar nessa palavra, Pai, e ser usado para a sua obra, aonde quer que a gente esteja, aonde quer que a gente vá. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. E é isso. A Fátima tá no trabalho. Tudo bem, Fátima, não tem problema. Glória a Deus. Que bom que você participou hoje. Amanhã, então, a gente começa 2 Pedro, um livro novo, capítulo 1, tá? É um livro também bem curtinho, mas muito intenso. Olha, ele tem só, se eu não me engano, 3 capítulos. Então, pelos próximos 3 dias, a gente vai estar lendo 2 Pedro, um capítulo por dia, tá bom? Um beijo, um abraço pra vocês, dia abençoado pra vocês, e amanhã a gente volta, tá? Até amanhã, 8 horas da manhã. Tchauzinho pra vocês aqui também do YouTube, do Instagram, e a gente se vê amanhã, então, lendo o primeiro capítulo de 2 Pedro. Mas já lê ele hoje, porque aí amanhã você já vem com as suas anotações, já com as coisas, com as suas dúvidas, com o que o Senhor colocou no seu coração nessa leitura. Então, fazer a live depois de ter lido é muito mais produtivo, porque aí você não só vai estar ouvindo, mas você vai estar ali revendo as suas anotações e no final também podendo compartilhar com outras pessoas o que você anotou, o que o Senhor falou com você, tá bom? Um beijo, um abraço e até amanhã.